Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para a sua vida. Nesse instante nós vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 9, de 5 a 6. Assim nos fala a palavra de Deus. E perto do sacrifício da tarde, me levantei de manhã na minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Nós vamos falar sobre o tema em busca da face de Deus em oração. O povo de Deus estava retornando do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Esdras 7, 6. Esdras era um homem de Deus. Ele confiou muito em Deus. Ele ficou muito também indignado, decepcionado, quando ficou sabendo que o povo de Deus, os levitas, não se separava das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque o povo de Deus transgrediu o mandamento de Deus. Não era para o povo misturar a semente santa com os habitantes daquela terra. Ou seja, casar com pessoas estranhas que praticavam toda sorte de imundícias. Esdras ficou assustado, assombrado, atônito, porque o pecado do povo de Deus era gravíssimo. Esdras ficou então assim chateado. Então, meus amados irmãos e amigos, nesta situação, Esdras buscou a face de Deus em oração, pois assim nos fala a palavra de Deus. E perto do sacrifício da tarde, me levantei na minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido, o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, Deus meu, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, isto é, entregue à espada, ao cativeiro, ao roubo e também à confusão de rosto, como se vê nesse dia. E agora, com um pequeno momento, se fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os nossos olhos, nosso Deus, e para também nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu as suas mãos, estendeu sobre nós as suas beneficências perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações, porque nos deste também uma parede em Judá e em Jerusalém, conforme Êxodo 9, de 5 a 9. Amados irmãos e amigos, perdemos alguma coisa assim que de fato nós ficamos chateados quando fazemos alguma coisa que não agrada a Deus. Mas nós verificamos também, meus amados irmãos e amigos, que nós podemos perceber, nós percebemos na oração de Esdras a humildade, a tristeza, a vergonha, por causa do pecado do povo de Deus.
Hoje também estamos envergonhados com tantas violências, traição, corrupção, maldade, prostituições, adultérios, feitiçarias, idolatrias e toda sorte de imundícias que nos deixam decepcionados. Êxodo deixou claro que ninguém pode estar na presença de Deus em pecado. Se você está nessa situação, confesse o seu pecado a Deus. Corra para os braços de Deus, porque Deus está disposto a te perdoar. Ele está pronto a te perdoar. Confesse a Deus todos os seus erros, todas as suas falhas. Se você está angustiado, está triste por causa do pecado, fale para Deus. Derrame a sua lágrima diante de Deus, porque Ele está disposto a te socorrer. Porque assim também nos fala a palavra de Deus em Êxodo 10, verso 1. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel com muito grande congregação de homens e mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Aqui é exatamente o choro do reconhecimento do pecado, era o choro do arrependimento, e por isso o povo derramava lágrimas diante de Deus, confessando os pecados ao Senhor. Esdras também confessou o seu pecado, o povo confessou, de maneira que o povo foi aliviado, foi transformado por Deus. Paulo também era um homem violento, que perseguia a igreja de Deus, mas foi transformado, e depois ele pôde falar com alegria no coração: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e o justo vive pela fé. Então, meu prezado amigo, Êxodo realmente pediu autorização a Deus para construir o templo, para restaurar ali os muros de Jerusalém, e ele fez isso tudo pela fé. Então, olhe para Jesus pela fé e confessa a Ele o seu pecado, porque Ele está disposto a aliviar você da sua angústia e da sua tristeza. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves.